Meus amigos, então assim, o jogo ontem foi um jogo, rapaz, a atmosfera de uma guerra, né? A sensação que estava o jogo muito pegado, jogadores do esporte com sangue nos olhos. Mas o jogador de Fortaleza também não deram, do Ceará não deram moleza não, também partiram, Matheus Felipe também, e o árbitro às vezes trocando algumas faltas lá. Enfim, eu acho que o Ceará foi para cima também, não deixou nada de espaço, mas o esporte foi melhor. Primeiro tempo, eu acho que o esporte foi melhor. 2 defesaças do Rich, 2 bolas na trave. Assim, o esporte criou muito mais. Eu acho que a pressão, aqueles 15, 20 minutos iniciais do esporte, foi uma pressão muito grande. O Pulga muito marcado, não conseguia se desfiliar lá da marcação. Mas o Ceará, de vez em quando, teve uma oportunidade com o Saulo Mineiro. Se ele aproveita aquela oportunidade, e aqui está, né? O próprio Mancini depois fala na coletiva, né? Que o Ceará precisa, às vezes, aproveitar. São os detalhes que fazem a diferença. E aí foi justamente alguns detalhes que acabaram fazendo que o Ceará fosse eliminado. Levou um gol no finalzinho, um golaço do Filipinho. Golaço mesmo, daquele sem chance por risco. Mas no segundo tempo o Ceará melhora. O Ceará melhorou, o Mancini fez algumas mudanças. Olha, o Mancini tirou o Richardson, volante de contenção. Colocou o Castilho, colocou o Recalde, colocou o Janderson, recuou o Lourenço para o primeiro volante e o time deu uma melhorada. Foi lá para a esquerda, jogando muito. Matheus Bahia, para mim, foi o melhor jogador do Ceará. Jogou muita bola ali pela esquerda. Conseguiu um belo passe do David Ricardo. Matheus Bahia cruzou para o Recalde. E a carta na manga, meus amigos, a carta na manga. Jorge Recalde está lá, o homem foi lá e fez o gol. E aí o Ceará ainda teve chance para virar. Teve uma com o Eric Pulga, com o próprio Recalde de cabeça e teve uma com o Castilho. Aquele gol típico que só era colocar lá para dentro, a bola passou raspando a trave. E aí o esporte teve mudanças, o Souza acabou fazendo mudanças, colocou o Zé Roberto, colocou o Barleta. O time cresceu, apoiado pela torcida, mais de 21 mil pessoas lá, né, na Arena Pernambuco. O Ceará recuou um pouco mais, segurou, ficou lá atrás. O Mancini acaba tirando o Saulo, colocando o Irme, o Jean Irme. O time fica mais pegador, mas controlado. Mas o esporte dominando mais as ações, com mais posse de bola, mas sem chegar a impressionar o Richard. Aí teve uma chance boa, o Richard defendeu. Aí quando é no finalzinho, cara, já é aquele negócio, né? Aquela falta de atenção, concentração. Porque às vezes eu penso assim, o Janderson, ele estava com a bola e diz aqui, se eu passar desse zagueiro, eu me consagro. O problema é que ele não pensou, e se eu perder a bola? Porque o time do esporte estava todo no ataque. Inclusive o zagueiro, o Rafael, que faz o gol. Ele rouba a bola do Janderson e aí começa o contra-ataque e ele que faz o gol. Então, assim, foi um jogo típico de clássico, típico de classificação, de eliminação, um jogo decisivo, um mata-mata mesmo, como a gente fala. O Ceará teve as oportunidades, não criou. Paciência, acontece. Já tinha conquistado o título cearense no final de semana. O mental do time eu acho que estava muito forte, mas enfim, não conseguiu a classificação. Agora é pensar na Série B, meus amigos. É o que eu sempre disse aqui desde o começo. O ano do Ceará só vai ser proveitoso se conseguir o acesso. E agora vai começar a Série B, próxima semana, sexta-feira, contra o Goiás. E o Fortaleza, Kempão? Cara, o Fortaleza, eu gostei do Fortaleza porque é o seguinte, muita gente estava falando, porque esse adversário é fraco. É fraquíssimo. Mas, meu amigo, o Fortaleza enfrentou adversários mais fracos ainda que o Nacional de Potosí. Botafogo da Paraíba, próprio Maracanã, Fluminense do Piauí, Retrô, Maranhão. E o Fortaleza não fez uma apresentação dessa. Ontem, sim. Ontem o time teve contra-ataques rápidos, preenchimento de espaço, verticalização. O time conseguia sair com intensidade. É um time fraco, eu repito, é um time fraco. Mas era isso que se esperava do Fortaleza. Jogadores como Machuca para fazer gol, o Luceiro fazer gol, Pikachu fazer gol. Era isso que faltava. E o Hércules, né, cara? Essa sim é a maior contratação do Fortaleza para a temporada. Ele estava desde o ano passado sem jogar e agora voltou e está jogando muito bem. Para mim foi o melhor, foi o destaque da partida. Grande Mário Kempis, grande figura humana. Vou falar com ele, Renilson. Dá aula, né? Não é aula, fica aqui lesando, olhando para ele. Mas depois vai dar uma aula lá na Unifor também. Enfim. Calma. Depois de uma aula dessa aí, dizer o quê? Não, fale que você estava dizendo aí que só foi o Galhardo sair, que o time melhorou, diga aí. Não falei isso não. A maldição da Copa do Nordeste. O único time que conseguiu ser campeão seguidamente foi o Bahia 2001, 2002. Bicampeão, que você fala seguido, né? Foi bicampeão. E de lá para cá, quem ganha a Copa do Nordeste, no ano, no outro, não ganha. É a maldição da Copa do Nordeste. O Ceará conseguiu apresentar. E tem o detalhe também do Ceará, né? Que não consegue engatar os dois. As 3 vezes que foi campeão da Copa do Nordeste, não foi campeão do Cearense. Agora foi campeão cearense e não vai ser campeão TVC da Esporte Copa Clube do cultura Nordeste. e história. É tudo, né? Gostei. É tudo. É beleza também, vai lindo. Tudo. Com relação ao Ceará, voltou a ser Ceará.
tomar gol no final da partida, né? O Ceará que tomou tantos gols o ano passado. Quando menos esperava. Aos 46 minutos. Aos 46 minutos é para ter mais jogo. Total. Segura lá atrás. Não, então bota a bola lá para frente, longe da área, joga para frente. Mas o Ceará realmente voltou a perder para o Sport. Perdeu ano passado, ganhou o título, mas perdeu lá na Ilha do Retiro, agora foi na Arena de Pernambuco. É focar para o Campeonato Brasileiro. E com relação ao Fortaleza, um treino. Fortaleza treinou para enfrentar o São Paulo no próximo sábado. O Potosí não é fraco, não, é fraquíssimo. Pior que o Maracanã. Aí na bola, gente. Antes da Germana. Pior que o Maranhão. Antes da Germana, você que é sempre muito sincero, o Janderson pode ser crucificado pelo jogo de ontem, pelo gol no finalzinho, na sua opinião? Não, mas não pode ser crucificado, porque o futebol dele é aquele ali. É fraco, muito fraco o Janderson. Aí. Germana Pinheiro, bom dia. Bom dia a todos. Só pegando esse gancho aí da sua pergunta do Janderson, eu não diria crucificado. O Janderson, ele já cometeu tantos erros, já tantos vacilos desde que entrou no Ceará que assim, não é muito de se esperar. Agora sim, a gente pode dizer que o gol entra na conta dele. Né? Não merece ser crucificado com isso por isso, porque não dá para esperar muito do Janderson também. Inclusive, no momento lá da substituição, eu fiquei pensando como é que o Mancini vai fazer essa substituição num momento como esse. Mas, enfim, ele é o treinador, ele entende lá as necessidades do time dele e, naquele momento, ele entendeu que era necessário fazer essa substituição. Mas que, sim, a gente coloca o gol na conta do Janderson, coloca sim. O Kempão estava, enquanto ele dava aqui uma aula do que foram os 2 jogos de ontem, eu concordo plenamente com o que ele disse em relação ao jogo do Ceará. O Sport começou naquela intensidade alta, naquele massacre ali no primeiro tempo, obrigando, e aí você encerra o primeiro tempo, golaço, pintura do Filipinho, e você encerra o primeiro tempo tendo o Richard como o melhor jogador em campo pelo Ceará. Eu acho que nem o próprio Mancini esperava tanta intensidade ali naquele primeiro tempo. E aí o Mancini faz as mudanças necessárias, o Ceará volta para o segundo tempo, cresce no jogo e aí tem as possibilidades. Aquele jogo foi um jogo bom de se assistir. Jogo lá e cá, o tempo todo na intensidade, as duas equipes com estratégias diferentes, mas com a movimentação necessária. O Ceará com a estratégia dele, o Sport com a estratégia dele, venceu quem foi melhor durante todo o jogo, né? O Ceará, como eu disse, melhorou no segundo tempo, mas não sustentou, eu vou dizer, cansou. E nesse cansaço, o Sport se aproveitou, venceu quem teve mais atenção, quem aproveitou as oportunidades. Não vou nem dizer que o Sport foi muito melhor do que o Ceará. Eu acho que o Ceará fez, sim, um jogo ok diante do Sport nessa fase da Copa do Nordeste, mas venceu quem teve mais atenção no finalzinho do jogo e quem esteve concentrado durante toda a partida. Em relação ao Fortaleza, o Fortaleza encarou um adversário, como disse o Renilson, fraquíssimo. E aí a gente nem consegue dizer, assim, de fato, a equipe encaixou de uma forma diferente, a forma que talvez o torcedor queira ver. O torcedor que foi para o estádio também gostou da apresentação do Fortaleza. Alguns detalhes que a gente vinha pontuando, que estava faltando ao tricolor nessa partida aconteceram, mas a gente nem consegue dizer de fato se foi o Fortaleza que melhorou, se é a equipe que está novamente imprimindo aquele futebol que é tão característica, ou se é o adversário que, como não levava nenhum perigo, Fortaleza teve tranquilidade para jogar. Com a palavra, ele. Bora. O fenômeno da TV e da internet. Show não. Ele, Bondade que de vez em quando a negada faz peitica chamando de tapioca, mas não é. Ele que é um fenômeno e ontem pôde, lá no seu lar, no deleite da sua cama aconchegante, gritar. Gol do Pikachu. E acertou o placar do jogo. Ó, acertou. Eu acertei, lamentavelmente. Mas também mais de 3 até a mãe de nada. Não, mas ele não só o placar. E do Ceará também. Lamentavelmente. Não, do Ceará faz. Lamentavelmente eu acertei. Bom dia, bom dia. Muito bom dia. Gostou da minha introdução? Gostei. Eu sou teu fã, velho. Eu vou aqui na Loura. Vai na Loura, vai. Ok.
Ela disse, ok, Ceará, ok. Ei, Valber, diz aí, ok. Ok, em que? O Ceará. Meu cabelo tá assanhado aqui. Tá? Sim, tá, então vai lá, pera, ali no... Chama o Não tô Letícia. preocupada com você, não, Não, rapaz. não. Faça o seu comentário. Ele fez uma pergunta. Faça o seu comentário do que você achou do jogo. Dentro da pergunta dele, não, deixa deixa de onda. aqui o que os Deixa outros de onda, falam. não. Você tem opinião, não? Não, o que você disse, ok, o Ceará perdeu. Eu entendi assim. Deu pra entender? Eu entendi assim. Olha, a mulher até se engasgou. Ela disse, ok, cuidado aí. Ok, meu amigo, na verdade, vamos ser bem sinceros. Foi um jogo parelho? Eu vou no comentário, tudo bem do Kempis. A vitória foi merecida? Foi. Foi do Sport. Deu aquilo que eu esperava. Mas que eu não queria que acontecesse. Não, você não fica jogando. Não. Secou. Faltou aquela bola. Faltou. Não conseguiu secar no Peraí, não bota palavra na minha boca, não. Eu tô Jamais entendendo eu- isso. Eu entendi isso. Não, você entendeu. Eu entendi Loura, isso. eu jamais iria torcer por um time pernambucano. Vocês sabem a minha opinião em relação aqui, né? Futebol pernambucano e futebol cearense. Ceará perdeu para um time que não é esse time todo, não. Olha, torcedor do esporte. Olha aí, Leão da Ilha. Não vai pensar que com esse time aí, vocês já estão na Série A, não. Não tá mesmo. O Sport tem que melhorar e melhorar muito para voltar. E vai melhorar? Você falou aqui, eu acho que todo mundo falou no Richard. Goleirão. Que goleiro, viu? Precisa dizer mais alguma coisa? Não. Que o resultado foi justo? Vocês não têm coragem de dizer? Ixi. São frouxos! São frouxos! O Richard foi um paredão, rapaz, ontem. Quando o goleiro é bom, porque a zaga não foi bem, né? E então? O goleiro é o melhor da partida que a então? zaga Mas deixou o sistema de desenhar. defensivo não é só a zaga, não. Começa lá do ataque. Foi por isso que o Jantos perdeu a bola. Mas você tá mas dizendo o que o Jantos perdeu Ceará o não ataque, mas teve e os condições zagueirão lá pra naquele quê? jogo? O sistema Pra olhar, defensivo. ontem não. O sistema defensivo de um time começa do ataque, meio de campo e zaga. Não vem culpar só a Menino. defesa, não. Ah, E não, com mas a aquela- defesa tá lá pra quê? Sim, mas aí é Pra o quê? conjunto da obra. O Pessoal, jogador perde a bola aquela lá na frente arbitragem. e o zagueiro tá lá, não é pra, dá pra tirar, Ó, não? Com aquela Não. arbitragem Então, ali, o então Ceará bota o zagueiro, ganhar bota o atacante. Você tá nunca. errado. Errado é Não você. iria ganhar nunca, viu, Quem? Kempão? O Ceará. Não ia ganhar do Sport nunca com a arbitragem pernambucana. Então você está dizendo que com esse time Não, o Ceará não vai subir. Você acabou de dizer isso. Paraibano com a arbitragem. Você acabou de dizer, com todas as letras, que o Ceará não sobe esse ano. Não, eu disse o Eu entendi Sport. isso. Não foi, não. Vocês Acabou de entenderam dizer. assim. Se o O problema é de Sport- vocês. O esporte não vai subir, que ganhou do Ceará, e o Ceará vai fazer. Tá bom. Então faz o seguinte, vai voltar. Mantenha Richard no gol, não vende o Pulguinha e contrata mais. Porque com esse time aí também não volta, não. Pronto, é uma opinião não minha, quer, cara, é uma opinião minha. Não, eu só ia completar. Ai, gente. Pode completar, amigo. Não, porque você fala da contratação, é só bom a gente lembrar. O Ceará só tem até sexta que vem para contratar, tá? E tem transfer ban. Isso, ele precisa resolver a situação do transfer ban dele, se acertar lá com o Yokohama do Japão. E o Yokohama tem que mandar o comprovante de pagamento para a FIFA. A FIFA tem que ir lá, deu ok e tal, e liberar o transfer ban dele, acabar lá, eliminar lá do site dela. E aí o Ceará ter condições de contratar. E realmente precisa de contratações. E o Mancini falou, também confirmou que Tá precisa. dependendo lá do Japão? Ainda depende. Sayonara. Só que o Yokohama, ele não vai negociar com o Ceará, não. Você vai me pagar uma parcela, E é com quem? vai ter que pagar tudo. E o Ceará prometeu Porque você pagar. já negociou 3 vezes, O né? japonês. Ó aqui, ó. O japonês não brinca, não. Gosta de dinheiro, de dólar. Deu pra entender assim? Quanto o Fortaleza? Melhorou? Melhorou porque ganhou. 5-0. O time ruim. O time ruim, esse time. Sim, aí dá pra você Mas não, dizer... time- Não, dá não. Fortaleza precisa contratar. É o time dos potó, dos Dos Potozinhos. Potozinhos. Pois é. Precisa contratar, meu amigo. Está contratando, né, Kempão? E está contratando. Manuel Martinez. Porque a partir de agora, a conversa é outra. A conversa é outra. É São Paulo, é Flamengo, é Fluminense, é Vasco, aí vai por aí, é Palmeiras. A história é outra. Cuida, Fortaleza! Foca na Série A! Aliás, ele é líder. Ele é líder. Tá vendo aí?
Não, ela gosta. A Germana, ela gosta. Ontem a gente colocou ela aqui. O Tricolaço é líder do grupo da Sul-Americana. Tô mentindo? E é uma das maiores campanhas, o que mais vence. Isso, não, e o interessante, assim, há uma empolgação. Obviamente, acho que torcedor tem que se empolgar mesmo. A gente é que às vezes precisa dar um freio, né, para soltar. Mas realmente, ó, se você der uma olhada, o Fortaleza ganhou de 2-0 do Trinidense. O Boca Juniors, jogando em casa, ganhou de 1-0 desse Trinidense. E olha, no primeiro tempo foi bem difícil. E um gol duvidoso, né? E com reserva, né? Isso. Não, eu só tô querendo porque o torcedor acaba olhando só o resultado, né? Aí eu disse, calma que não é assim. O Boca empatou com esse Nacional de Potosí, mas era lá na altitude. Por sinal, até foi matar. Vocês souberam como é que o Boca Juniors foi lá para o Nacional de Potosí? Não. De van. De que? De carro, eu vou dizer a marca do carro, de Hilux. Brincadeira, cara. Chegou até Santa Cruz da La Sierra e de lá pegou 8 carros, 8 Hilux. E Caramba. subiram a serra para ir, porque compensava mais para os jogadores do que ir de avião. Então, Fortaleza... E o Fortaleza deve copiar o Boca Juniors. O Fortaleza deve... Peraí, vê se eu entendi. Isso. Saiu da Argentina. Saiu da Argentina, foi até uma cidade próxima. E aí pegou uma Hilux, um carro 4x4. É para se ambientar? Isso, não, é porque... Pra poder... Eu estou entendendo, se adaptar, né? Isso já tinha sido feito, até o Luxemburgo na Libertadores, pelo Flamengo, já tinha feito isso também. Isso é interessante, né? Como é? Porque são 4 mil metros de altitude. Não é fácil. Nossa, deve ser uma loucura. E aí eu tô esperando, obviamente, o jogo ainda vai demorar, o Fortaleza vai pegar o Boca Juniors, depois é que vai pegar o Potosí lá na Bolívia, mas depois saber como é a logística do Fortaleza. O torcedor pode até dizer, o que problema de altitude tem? Nossa, eu vou dizer aos senhores gente. aqui, eu fui para Colômbia, eu fui para Bogotá, eu até falei para a Loura aqui. Lá não chega a 3 mil, é 2.800 por aí. Meu amigo, você anda um quarteirão, você para. Sem querer, você pode ser o maior atleta do mundo. Eu falei até com o doutor Lineu. Ele disse, então, eu fui lá também, um congresso, eu andava era menos de meio quarteirão. Um exemplo aqui prático, o pico alto aqui em Guaramiranga são 1.114 metros. É alto. Você já sente uma vertigem. Mas aqui são 1.100, agora imagina 4.000, né? Cara, é loucura. Então, assim, só para falar o torcedor que ainda vai pegar o Nacional lá. E lá é outro esporte, né? É outra coisa completamente diferente. Você jogar 4 mil metros de altitude. A bola é veloz, um jogador a mais ou 2 jogadores a mais. Exatamente. Para eles, né? Mas como o Homem Mal falou, né? O Fortaleza é o líder, né? Tem 6 pontos e o Boca Juniors tem 4 pontos. E o próximo jogo, dia 25 de abril, aqui na Arena Castelão, a quinta-feira, 9 da noite, Fortaleza e Boca Juniors. É o jogo chato. É o jogo do ano, né? É o jogo exatamente, isso. O Fortaleza, a Copa Sul-Americana dele nessa fase de classificação é com o Boca. Sim. Um vai chegar em primeiro, o outro em segundo. Mas a vantagem é que o segundo colocado, né, Bom de Bola, ele pode ir para uma... Mata-mata com os da Libertadores, né? Os que vêm da Libertadores. Fortaleza ganhando do Boca, ele vai a 9 pontos e aí vai pegar o Trinidense e garantir a classificação. Mas antes tem muitos jogos pro Fortaleza. Nossa, já ia dar a escalação. Não, tem Copa do Nordeste. Fortaleza. E aí eu faço a pergunta aqui, Renilson. E aí, se o Fortaleza passar pelo Altos, vai ter Esporte Fortaleza lá na Arena Pernambuco? Vai. Sabe a pergunta. Rapaz, Teve alguma confusão ontem por falar nisso? Teve algum episódio não de... vi. Até agora ninguém sabe. Primeiro tem um alto. Não, e se até agora ninguém sabe, é porque... Se tiver, foi só esses gritos aqui que você dá. Mas eu falo, não é nem pela... Vitória, é porque o time do esporte ganhou, cara. É óbvio, né? Tem tudo a ver. Mas da outra vez, o Fortaleza não tinha vencido, não. Foi empatado. Mas eu falo pelo mental dos jogadores, né? Daqui pra lá, o Fortaleza. Sim, não. Em relação ao Fortaleza, Nossa, mãe de Deus. sim.